Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Vamos falar com Deus novamente? Pai querido, aqui estamos na tua casa, com a tua palavra aberta. E aqui estamos para ouvir a tua voz. Ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar, porque eu nada tenho para falar, meu Pai. Nós precisamos, necessitamos e suplicamos pelo teu Santo Espírito, e que eu possa ser simplesmente condutor da tua palavra. Que o Senhor me use para a tua honra e tua glória. É o que pedimos e suplicamos no doce nome de Jesus. Amém. Isaías 30, versículo 18. Isaías, capítulo 30, versículo 18. A palavra de Deus diz: Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Vou repetir esse finalzinho. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Esperar. Alguém aqui gosta de esperar? Alguém tem prazer em esperar alguma coisa? Cheguei um pouquinho atrasado, agora o dia já estava preocupado porque eu estava atrasado. Não gosta de esperar. Quando nas sextas-feiras o Chibata fica cheio de adventista, todo mundo preocupado com o pôr do sol, alguém gosta de estar numa fila esperando? Na época que se ia no banco, faz tempo, alguém gostava de chegar no banco e enfrentar aquelas filas quilométricas? Esperar a namorada. Faz tempo, né? Se arrumar, ninguém gosta. Esperar vai contra a nossa vontade, contra aquilo que a gente quer. A gente quer as coisas na hora. Esperar não dá. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados os que nele esperam. E na vida espiritual? Como nós podemos fazer essa harmonia entre nós que não gostamos de esperar nada, mas a Bíblia diz que bem-aventurados os que nele esperam. Bem-aventurados que nele esperam. Quando você pede alguma coisa para Deus, é Deus, você fica tranquilo. Quando você ora, quando você tem o seu problema, quando você procura a Deus e fala: Senhor, aqui estão os meus problemas, a minha necessidade, por favor. Você colocou nas mãos de Deus. Deus é o Deus do impossível. Se está nas mãos dele, eu imagino que você saia completamente tranquilo. Afinal de contas, Senhor, aqui está. Tua vontade seja feita. Pronto. Acabou o meu problema, posso dormir em paz, nada mais me preocupa. Será? Será que é assim que nós procedemos, irmãos? Quando nós oramos, quando nós colocamos nas mãos de Deus, quando nós dizemos que a vontade de Deus acima de tudo, e nós ficamos tranquilos, nós ficamos sossegados, nós ficamos despreocupados, porque se está na mão de Deus, para que eu vou ter mais preocupação? Ele vai dar a solução? Ele vai fazer o que há de melhor? Então eu posso ficar sossegado. Mas na verdade não é isso que acontece. Eu digo sempre que a gente vai até a cruz, leva os nossos problemas, coloca na cruz, ora, levantamos, pegamos os problemas de volta e trazemos conosco. E continuamos carregando aqueles problemas que nós deveríamos ter deixados aos pés de Cristo. Como é que nós podemos proceder com os nossos planos, com as nossas expectativas? Se a Bíblia diz: bem-aventurado os que nele esperam. A Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia é um livro que transforma a nossa vida, que nos dá orientação, que nos guia.
como é que os seus personagens procederam com o bem-aventurados que nele esperam? Vamos ver uma história muito conhecida. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1. É uma história mais do que conhecida. É uma história que nós conhecemos de ponta cabeça. Mas sempre é interessante E a Bíblia é maravilhosa porque, por mais que a gente conheça a história, nós sempre podemos tirar lições para a nossa vida. E dentro do contexto de bem-aventurados que nele esperam, vamos analisar um pouco a história de Abraão. Capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela. Lindo, nós conhecemos isso. Quando vamos para o versículo seguinte, ele já foi, já saiu, mas vamos parar para pensar um pouco, irmãos. Porque a Bíblia, obviamente, ela conta o que aconteceu, ela não... Mas eu fico imaginando como foi Abraão nesse momento. Abraão, junta tudo, pega a esposa, pega E, irmão, nós estamos falando de uma pessoa que era rica, morava, sem dúvida, num lugar muito bom, a melhor cidade da região, com muita fortuna, com muito gado, com muito tudo. Eu fico imaginando como foi quando ele, por exemplo, chegou para sua esposa, Sarai, e falou: arruma a mala, vamos embora. Vamos embora como? Para onde? Não sei, vamos embora. Irmãos, a gente lê o capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, versículo 2, versículo 3, lindo, mas vamos ser práticos, na nossa vida. Se Deus chegasse para você hoje e falasse: sai daqui, pega tudo e vai para algum lugar que eu vou te mostrar. Não é tão simples. E olha que eu não tenho toda essa estrutura que ele tinha e tinha que movimentar. Se eu chegar para minha esposa e falar: olha, vamos embora, junta tudo, eu vou para algum lugar, ela me interna. Não é lógico. Não, humanamente falando, não é lógico. Alguém saindo assim, de uma hora para outra, vai para qualquer lugar. E olha no versículo 4, irmãos, do mesmo capítulo 12. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos. Tinha Abraão 75 anos. Se você pede para um jovem se aventurar, ainda tem uma lógica, humanamente falando, o jovem na flor da idade, vamos, se não der certo eu volto, recomeço. Mas nós estamos falando aqui de um ancião, 75 anos. Irmão, 75 anos, com a vida toda estabilizada, toda arrumada, toda certinha, sai, vai. Eu fico pensando, não tem lógica. Não, humanamente falando, não tem lógica. E a história de Abraão continua, nós conhecemos. Ele vai para o Egito, briga com o rei, salva o sobrinho, Ló. O tempo vai passando. E se nós olharmos no versículo, ainda no 12, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Darei a tua descendência a essa terra. Tem um pequeno detalhe. Abraão tinha 75 anos, Sarai, sua mulher, era estéril, portanto, eles não tinham filhos. E parece que aqui está dizendo que ele teria, a descendência dele, ele daria a terra. Irmãos, nada fecha, nada combina, nada tem lógica. Humanamente falando. Bem-aventurado os que nele esperam.
Mas não deve ser fácil. Saia, vai para qualquer lugar, a sua descendência vai herdar. Eu não tenho descendente. Que descendência vai herdar? Como assim? Será que o senhor não está enganado? Capítulo 15 de Gênesis, a partir do versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedestes descendência. É um servo nascido na minha casa será meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o herdeiro. Aquele que será gerado de ti será o herdeiro. Abraão já estava pensando, quem sabe esse meu servo, porque afinal de contas, no versículo 3, disse mais Abraão: A mim o Senhor não me concedeu descendência, ou seja, o Senhor é culpado por não ter descendente. Então eu já estou tentando achar uma forma de resolver, cumprir com a sua promessa. Vai ser o meu servo? Não, Abraão, será um descendente teu. Irmãos, nós temos dificuldade muito séria em esperar. Nós temos dificuldade muito séria em esperar. E quando as coisas, então, não são muito lógicas dentro da nossa visão humana, dentro da nossa... Porque nós temos uma dificuldade muito grande de esperar alguma coisa que não está no meu controle. Esperar alguma coisa que depende de outro, que depende... É muito difícil. Humanamente falando, não tem lógica. É difícil. E dentro desse contexto, dessas coisas que Abraão estava passando, meu Deus do céu, é complicadíssimo. 75 anos, mulher estéril, diz que eu vou ter um descendente, não tem lógica. E para nós, como é que nós podemos acreditar naquele versículo? Bem-aventurados que nele esperam. Bem-aventurados que nele esperam, só que eu estou desempregado. Eu estou doente, tenho um filho doente, tenho um problema imediato, tenho contas vencendo, não tenho dinheiro, estou sem emprego, meu casamento está destruído. Esperar quando, como, de que forma? É muito bonito falar para os outros: tenha fé, vou orar por você. Vou orar por você. Amém? A oração tem poder. Mas, irmãos, esperar quando a água está entrando na nossa casa, não é fácil. Não é fácil. E, normalmente, nós fazemos mais ou menos como Sarai pensou. Capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filho. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Pronto. Problema resolvido. Deus não falou que seria um descendente seu, Abraão? Mas não precisa ser por meu intermédio, então pega a minha serva e vai ser. Então nós estamos ajudando Deus a cumprir o que Ele prometeu. Deus falou: um descendente teu vai ser seu. Ele não falou meu, falou seu. Irmãos, nós temos uma facilidade imensa em procurar ajudar Deus. A gente pede, esperar é difícil, então a gente tem sempre um jeitinho nosso. Vai ver que Deus está muito ocupado, Ele tem tanta coisa para resolver. O meu problema é tão... Eu vou dar o meu jeitinho. Foi o que Sarai fez. Ela deu o jeitinho dela para ajudar Deus. E normalmente, quando nós tentamos fazer da nossa maneira, no caso de Sarai, até hoje, nós estamos vendo a consequência.
Até hoje o mundo paga as consequências do erro de Sarai e Abraão, que tentaram fazer um jeitinho para ajudar Deus. Realmente não é fácil esperar, irmãos. Não é fácil esperar. Mas precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos entender que Deus é Deus, que Deus tem tudo nas mãos. Deus sabe a hora certa para todas as coisas. Mas não é fácil esperar. E quantos anos tinha Abraão quando Deus pela primeira vez lhe fez a promessa? Você lembra? 75. Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, sê perfeito. E ele confirmou, repetiu todas as promessas que tinha feito. Agora, irmãos, 99 anos. Minha mulher estéril. E Deus insiste em dizer que eu vou ter um descendente com a minha mulher. Bem-aventurados os que nele esperam. Eu sei, Senhor, eu acredito, mas eu sou humano. Irmãos, eu fico imaginando a cabeça de Abraão. Eu fico imaginando, nós conhecemos a história de Abraão, mas eu fico tentando fazer a ligação dessa promessa de Isaías, dessa bem-aventurados que nele creem, pensando em Abraão, pensando na minha vida, pensando quando eu tenho meus problemas e eu não sei o que fazer, mas eu orei, a minha esposa orou, minha mãe orou, minhas filhas oraram, e aí eu não estou vendo solução. Não é fácil. Não é fácil. Mas olha o versículo, ainda em Gênesis 18, versículo 14. Olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. E como nós nos esquecemos disso. Gênesis 18, versículo 14, a palavra de Deus diz: acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Acaso, para o nosso Deus, tem coisa muito difícil? Irmãos, nós temos um problema sério. Nós analisamos Deus com a nossa cabeça. Nós analisamos Deus com aquilo que nós podemos. Esse meu problema é muito difícil. E é mesmo, para mim. Para mim pode ser até impossível. Mas para Deus, mas que dificuldade que eu tenho para lembrar disso, irmãos. Porque a minha cabecinha medíocre fica o tempo inteiro analisando as minhas necessidades com a minha capacidade. E que capacidade eu tenho? Nada. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Bem-aventurado os que nele esperam. Gênesis 21, versículo 5. Tinha Abrão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Tinha Abraão 100 anos. Lembra quando foi feita a promessa? 75. 25 anos Abraão esperou. 25 anos Abraão creu. 25 anos. E aí você pode me perguntar, está tudo bem, tudo certo, então eu vou ter que esperar 25 anos para o meu problema? Como? Como? Meu problema é agora, é hoje, é já. Irmãos, não sei. Deus sabe. Deus sabe. E Deus tem uma coisa, irmãos. Deus nunca se adianta, nem se atrasa. Deus é sempre no momento correto
dele. E nós queremos que ele cumpra o nosso horário. Mas quem somos nós, irmãos? Nós não sabemos nada. Eu não sei nem se eu vou chegar vivo na porta daqui a pouco. Nós não sabemos nada. Mas nós queremos julgar Deus de acordo com a nossa mediocridade de tempo, de espaço, de necessidade, de possibilidades. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Você talvez tenha que esperar 25 anos, sim. Quantas esposas não esperaram 25 anos pela conversão do esposo? Ou o esposo da esposa? Ou os pais de filhos? Filhos de pais? Quantos? Mas talvez você só precise esperar um dia, uma hora. Não sei. Não sei. Deus sabe. E Deus não se engana. Deus não se atrasa. Nem se adianta. O problema nosso é colocar todos os nossos problemas nas mãos dele. E, bem-aventurado os que nele esperam. Agora eu fico pensando nessa história de Abraão. E a história de Abraão nós sabemos, tem coisas maravilhosas. A demonstração de fé dele é impressionante. Mas, irmãos, qual a diferença de Abraão para mim e para você? Abraão era um super-homem? Era um anjo? Não, a própria Bíblia relata problemas que ele teve, pecados que ele cometeu. Ele era humano, como eu, como você. Por que ele teve essa fé, essa força, e eu não tenho? Espero que você tenha, não estou julgando ninguém, por favor, mas ter essa força de Abraão não é muito fácil. Mas qual a grande diferença dele para mim e para você? O que difere Abraão do Osíris? Eu encontrei uma palavrinha que talvez explique. Claro que tem N explicações, claro, se nós formos penetrar, estudar, mas uma das explicações minha, uma palavrinha simples, que talvez explique muito. Relacionamento. Relacionamento. Qual é o seu relacionamento com Deus? Abraão se relacionava com Deus. Abraão conversava com Deus. Abraão convivia com Deus. Abraão era amigo de Deus. E nós? E nós? Verdadeiramente, irmãos, verdadeiramente, e nós? Como é o nosso relacionamento com Deus? Quanto tempo você se relaciona com Deus diariamente? Quanto tempo você conversa com Deus diariamente? Quanto tempo você lê a Bíblia? Estuda a Bíblia diariamente? Irmãos, eu não tenho capacidade de julgar ninguém, mas eu posso garantir, pelo menos eu, muito menos do que eu deveria e precisaria. E precisaria para aumentar o meu relacionamento com Deus, a minha confiança em Deus. Porque, irmãos, tem uma coisa muito importante. Como confiar em quem eu não conheço? Alguém vai falar, não, mas Deus aqui todo mundo conhece. Não sei. Não sei. Claro que nós conhecemos, Deus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia. Eu não tenho dúvida, mas conhecer. Eu conheço quase todos os irmãos que estão aqui. Eu conheço. Mas será que eu conheço os irmãos que estão aqui? Irmãos, conhecer não é ver. Oi, bom, como é que você está? Gabi, você está linda como sempre. Gê, você está velho como sempre. Conhecer é muito mais do que isso. E nós, às vezes, conhecemos Deus, mas conhecemos Deus aparentemente. Irmãos, conhecer Deus é conhecer de verdade. Falar com Deus é abrir o coração. Falar com Deus é contar a Ele tudo.
tudo que está no teu coração. E nós não fazemos isso. Eu sempre comento isso do pastor Fernando Iglesias, que ele comentando falou, olha, vou fazer um desafio. Ore, sem pedir e sem agradecer. Não que não possa pedir e agradecer, não estou falando isso. Mas converse com Deus um pouco, e não peça e nem agradeça. Como um grande amigo, que ninguém chega para conversar com um grande amigo e fica pedindo, agradecendo. Não tem conversa. E Deus é o nosso melhor amigo. Quanto tempo nós conversamos com Deus? Conversar. Pode pedir, deve. Pode agradecer, deve. Mas conversar com Deus, se abrir para Deus, contar o íntimo da sua alma. E nós nos esquecemos de um pequeno detalhe, irmãos. Deus já sabe de tudo. Então nós não precisamos nem ter vergonha, porque muita coisa minha, eu teria vergonha de falar para alguém. Eu me envergonho. Mas Deus já conhece as minhas vergonhas. Então eu não preciso ter vergonha de falar para Ele. Eu posso me abrir para Deus de uma maneira só com Ele. Mas será que nós fazemos isso? Nós conversamos com Deus? Nós conhecemos Deus? Nós oramos de verdade? Ou temos aquela oraçãozinha, me perdoe a expressão, medíocre, que nós já acostumamos, aquele, quase que uma lenga-lenga que a gente já faz todo dia, cumpre a obrigação, lê um trechinho da Bíblia, cumprir a obrigação. Irmãos, não é cumprir a obrigação, é relacionamento com o nosso Deus. Quanto mais relacionamento eu tenho, mais eu conheço o Deus. Quanto mais eu conhecer Deus, mais confiança eu vou ter nele. Mais simples vai ser eu crer nele. Mais simples vai ser eu esperar nele. Ninguém espera alguma coisa de quem não conhece. Eu pedi um dia desses uma revista para o G trazer para mim, da Novo Tempo, pedi e relaxei, o G vai me dar, já está em casa. Eu sabia que o G ia me dar, mas se fosse para outra qualquer pessoa, eu ia pedir para outro, olha, por via das dúvidas, eu pedi lá para qualquer um, como eu acho que ele não vai entrar, dá para você. Eu conheço e eu confio. Eu não confio em quem eu não conheço. Irmãos, nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Mas quando eu digo conhecer, é conhecer, orar, estudar a Bíblia, estudar os personagens da Bíblia, como eles passaram pelos problemas. Porque a Bíblia é maravilhosa, mas a Bíblia é sucinta. A Bíblia não tem como contar a história detalhe por detalhe. Como foi que Abraão conversou com Sara para que eles saíssem? Não tem como. Nós temos que imaginar o que eles passaram, as decisões. Eu fico sempre imaginando Abraão andando 3 dias com Isaac do seu lado para ir sacrificar o filho. O que passou na cabeça daquele homem durante 3 dias? Não é fácil. Deve ter sido uma tortura. Você andando com seu filho, e eu vou sacrificar o meu filho. E ele andou 3 dias. Irmãos, não é fácil. Não posso nem imaginar uma coisa dessa. Bem-aventurado os que nele esperam. Mas ninguém vai esperar em quem não conhece. Ninguém. E nós precisamos conhecer Deus de maneira verdadeira. E não dessa maneira fantasiosa até que nós temos. Ah, o meu Deus, lindo. Irmãos, é o nosso Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que abriu o mar. O Deus que fez Davi ganhar de Golias. O Deus que trouxe o maná. O Deus que fez milagres maravilhosos e continua fazendo. O nosso Deus não mudou, irmãos. O Deus do Velho Testamento é do Novo e é o Deus de hoje. Nós vemos no Novo Tempo quantas histórias de milagres maravilhosos. De milagres maravilhosos.
Deus não muda, irmãos. Malaquias diz, Deus não muda. O Deus que abriu o mar, continua abrindo o mar na nossa vida. Reflita na tua vida. Quantos milagres você já não viveu que você não tem uma explicação lógica? E você passou pelos milagres. E às vezes fala, nossa, que coincidência que deu na minha vida. Coincidência, irmãos? Coincidência? Isso foi providência. Isso foi providência. Abra sua Bíblia, num dos trechos para mim mais conhecidos da Bíblia, Salmo 37. Eu acho que depois do Salmo 23, esse trecho é o mais conhecido da Bíblia hoje. Salmo 37. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor. Confia. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Confia, entrega e descansa. Confia, entrega e descansa. Agora, eu vou ser repetitivo. Como eu vou confiar, entregar e descansar alguma coisa em quem eu não conheço? Irmãos, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é a chave para que nós possamos entender um pouquinho de quem é esse Deus maravilhoso que nós servimos. Esse Deus maravilhoso que nós cremos e esperamos. E digo a vocês o seguinte, muito em breve Cristo está voltando. Muito em breve. Basta olhar aí fora, basta olhar esse mundo, olha as profecias, Cristo está voltando. Goste ou não, queira ou não, Cristo está voltando. E como é que nós estamos com Ele? De verdade, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo solene. Não dá mais tempo para nós vivermos uma hipocrisia espiritual. Desculpe usar essa palavra, hipocrisia. Mas muitos de nós ainda estamos vivendo uma espiritualidade de fachada. Uma espiritualidade de vir na igreja aos sábados de manhã, e nem na hora nós chegamos às 9h30. E nem para a escola sabatina nós vamos embora mais cedo. Que espiritualidade é essa? Que espiritualidade é essa? Muitos dos nossos vizinhos não sabem nem que nós somos cristãos. Adventistas, então, nem pensar. Cristo está voltando. Entrega. Confia. Entrega. E descansa. Volto porque nós lemos em Isaías. Bem-aventurado os que nele esperam. Irmãos amados, que nós possamos entender que Abraão não é muito diferente de nós. Nós é que não temos o relacionamento que Abraão tinha. E o relacionamento, é impossível termos um relacionamento com Deus e não termos a fé de Abraão. O que nós precisamos, esse é o desafio que eu faço para a minha vida e para a sua vida, nós precisamos nos relacionar mais com Deus. E irmãos, não esqueçam, Deus é Deus. O único Deus. E há coisas impossíveis para Deus? Se nós conhecermos esse Deus, quem Ele é, nós não vamos ter problema nenhum em esperar nele. Que Deus abençoe. E que nós possamos colocar verdadeiramente a nossa vida nas mãos dele. Vamos orar? Pai querido,
Bendito seja sempre o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Pai querido, como é bom olhar a tua palavra, olharmos as histórias que o Senhor colocou na tua palavra para que nós pudéssemos entender os caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Como é bom ver homem como Abraão, que era como eu sou, com as suas fraquezas, com as suas limitações, e entender que através do relacionamento que ele teve com o Senhor, ele passou a ter a força que eu preciso ter, meu Pai. Pai querido, nos ajude, Senhor. Nós vivemos tempo difícil, nós vivemos um tempo complicado, que pela tua graça infinita, meu Pai, o teu Santo Espírito nos ajude a estarmos mais perto de ti, que nós possamos viver o teu Evangelho de modo verdadeiro, de modo prático, que nós possamos, através da nossa vida, meu Pai, mostrar Cristo às pessoas que ainda não te conhecem. Pai querido, abençoe as nossas famílias, Pai. Tenha misericórdia das nossas famílias. O inimigo tem ódio das nossas famílias, o Senhor sabe disso. Mas nós confiamos na tua proteção. E que nós possamos estar preparados para a breve volta do seu Filho. Nos ajude, Pai, a termos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Nos ajude a estarmos cada dia mais perto do Senhor. E que teu Santo Espírito continue guiando as nossas vidas, a nossa família, as pessoas que nós amamos. Tudo isso eu te peço e suplico sem mérito nenhum, mas o faço no nome doce e amado de Jesus Cristo. Amém, meu Pai.